amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje, nosso vídeo de número 22, onde estaremos encerrando o capítulo sobre a violência, para no próximo encontro darmos início ao capítulo que tem o título de Neurastenia. Então, vimos no encontro último as possíveis causas apresentadas por Joana para a violência. E hoje vamos ver o seu desenvolvimento e a possível terapia também para a violência. Finalizamos o encontro anterior afirmando, com base em Joana, que o cinismo é uma expressão que caracteriza a conduta de todas as pessoas que são violentas e que surge principalmente no período infantil, quando patológica. Veja, aqui ela faz uma diferenciação, quando essa violência é de caráter patológico. Porque, como já vimos em vídeos anteriores, todos nós trazemos conosco a agressividade. E, às vezes, essa agressividade manifesta-se de uma forma violenta na relação com as demais pessoas. Mas nem por isso poderíamos dizer que ela é de caráter patológico, porque é uma coisa assim eventual. Então, em algum momento de nossas vidas, ou em alguns momentos, manifesta-se essa agressividade de uma forma mais intensa, portanto, poderíamos dizer de uma forma violenta. Então, ela faz essa diferenciação, mostrando que, às vezes, o ser espiritual, na sua atual reencarnação, desde a sua infância já manifesta as suas tendências, as suas aptidões. E esse comportamento caracteriza-se, conforme ela afirma, por um cinismo diante dos atos praticados, e aí vai revelando, de uma certa forma, os seus pendores agressivos com mais intensidade, assim alcançando a idade adulta, sem a devida adaptação equilibrada para uma boa convivência no meio social. E esse tipo de sociopatia, porque ela que classifica essas atitudes patológicas e violentas como sendo uma sociopatia. Vai possibilitar ao paciente, como ela nomina, uma existência totalmente egocêntrica, ou seja, voltada para si, uma existência totalmente de conduta teatral, né, superficial, sem o devido controle da sua impulsividade, da sua agressividade, e é um possuidor de muita leviandade, com a ausência de sentimentos fraternos em relação às demais pessoas, acreditando-se portador de valores que realmente eles não têm. E eu vejo assim essa questão aqui proposta por ela, porque às vezes o espírito na conjuntura carnal ele está numa luta tremenda contra os seus pendores, contra as suas tendências que traz de vidas anteriores. E é por isso que, às vezes, eu vejo situações onde o indivíduo, ao mesmo tempo que é bom, ele é mau, onde tem uma conduta violenta, mas em outros instantes tem uma conduta calma, tranquila, buscando ser fraterno, amigo. Então, são oscilações que ocorrem em função dessa luta tremenda, desse conflito interno, entre aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós éramos ontem e aquilo que nós aspiramos a ser. Vejamos nós mesmos que somos espíritas, que já temos o conhecimento do Evangelho, dos seus valores, das suas recomendações de amorosidade. Quantas vezes nós mesmos oscilamos? Mas é nessa oscilação, ora errando e buscando acertar da próxima, que nós vamos crescendo e vamos automatizando aquelas atitudes de bondade, de carinho, de afeição, de fraternidade que nós queremos, de fato, manifestar.
Então, esse tipo de sociopatia vai favorecer a existência do indivíduo, essa conduta totalmente voltada para si, e, de uma certa forma, desvalorizando as demais pessoas. Porque, normalmente, o indivíduo que age assim, ele não dispõe de um sentimento devidamente organizado. E, normalmente, ele é insensível ao amor, embora seja uma pessoa muito exigente, muito insatisfeita com relação à demonstração de amorosidade por parte dos outros. E assim vai demonstrando sempre ressentimento, né, contra as pessoas a quem não se afeiçoa. Inegavelmente, é hábil na maneira de dissimular, de manipular aqueles com quem convive, às vezes mentindo de uma forma escancarada, desordenada, sem escrúpulo nenhum, e como se duvidasse da inteligência, né, dos outros, da capacidade de observação das outras pessoas. Quando a pessoa que assim age é desmascarada, é descoberta na sua conduta um tanto excêntrica e mentirosa, parece arrepender-se, né? E a fim de cativar aquelas pessoas que teriam sido as suas vítimas, mantendo, portanto, uma postura de aparente humildade, de reconhecimento do erro, dos erros cometidos, mas, no fundo, permanece insensível a qualquer transformação moral para melhor. Daí porque, logo depois, volta a manifestar os mesmos tipos de comportamento. E às vezes a gente vê as pessoas nas relações reclamarem: ah, mas você só fala, mas não muda. E realmente não muda, né? Porque a pessoa não toma consciência de fato do seu estado e, no fundo, não quer mudar. Dessa forma, a gente vai pensando e analisando que a pessoa sempre sabe dissimular o comportamento, às vezes tornando-se gentil, simpático, o que, de uma certa forma, levou a pesquisadores, estudiosos do comportamento humano e da mente humana a, a levar essa questão de que, na verdade, não era uma área propriamente, vamos dizer assim, psiquiátrica, médica, mas sim da antipsiquiatria. E isso sugere que esse tipo de, de sociopatia fosse excluído, né, das classificações das doenças mentais, elucidando, esclarecendo que o problema era mais de ordem moral e ética do que propriamente médica. Mas Joana vai fazer uma ponderação aqui, afirmando que sim, ok, mas é necessário o tratamento médico, tá? Mesmo que seja um comportamento da área das doutrinas mais psicológicas do comportamento do que das doutrinas mentais, né, ou da psiquiatria propriamente dita, da medicina, mas necessita da medicina para poder esse transtorno de personalidade, ah, quando se apresentar dentro do contexto familiar, como de outras formas, né? Por exemplo, na sociedade, né? Aquele que manifesta um comportamento desafiador de oposição, tá? Então, revela-se aí a necessidade do controle médico para ajudar nas neurocomunicações, para que a pessoa possa adquirir um maior controle da sua agressividade, da manifestação da sua violência. E esse comportamento, ele se apresenta em qualquer lugar da sociedade, dentro da convivência doméstica, na escola, na comunidade, na área de profissional, onde a pessoa trabalha regularmente,
como eu disse, às vezes camuflando, mas em algum momento ele vai se fazer revelar com uma conduta agressiva e que às vezes pode culminar em verdadeiras lutas com ou sem armas. E como não se pode desforçar naqueles que considera seus adversários, maltrata outros, maltrata animais, quebra coisas, arrebenta plantas, machuca, destrói os objetos à sua vista nas suas manifestações de descontroles, como se fosse um processo de transferência da sua raiva, da sua agressividade, para outros objetos ou outros seres que não aqueles que são, na verdade, a causa do seu desconforto e do seu mal-estar. Assim, às vezes, inclusive, a, isso se manifesta naqueles comportamentos vandalistas, né? De pessoas que não podem alcançar o objeto do seu desconforto, da sua desavença, né? E adquire uma atitude vândala, irresponsável, como se quisesse vingar de tudo e de todos, porque esse tipo de comportamento pode levar a pessoa a extremos, e é o caso, muitas vezes, né, das ações terroristas, como a gente vê pelo mundo afora, né, que é uma atitude covarde para se vingar da sociedade, quando na verdade está buscando uma vingança interna específica contra alguém ou um grupo específico, e como não consegue diretamente, a esse grupo manifesta-se de uma forma comportamental terrorista, defaçando vidas e patrimônios por todo lugar. Normalmente, na juventude, a pessoa com esse tipo de transtorno acaba sentindo-se muito frustrada. E, assim, portanto, uma pessoa não realizada em várias dimensões do seu ser, pode ser a financeira, a familiar, a afetiva, a sexual, enfim. E aí pode, inclusive, entregar-se a comportamentos mais violentos ainda, como acontece nos estupros em face desses conflitos com relação à sua própria sexualidade desequilibrada. E ainda nessa esteira dessa conduta irregular, que o paciente, sentindo-se dominado pela violência e não dispondo, às vezes, de coragem para manifestar essa violência, né, onde ele poderá, inclusive, ser vítima da sua própria impulsividade, derrapa, às vezes, em furtos, em roubos, rejubilando-se com os prejuízos que, porventura, provoca e causa nos indivíduos e na sociedade de uma forma em geral, buscando, assim, depredar, né, na insânia que o devasta, que o domina. Vejamos bem, à luz da doutrina espírita, da psicologia espírita, são seres, são pessoas que são infelizes em si mesmos, né? E é uma forma de gritar, né, por socorro, só que a pessoa precisa ter uma tomada de consciência para querer, de fato, a ajuda. E quando quer, não é fácil exercer esse autocontrole. Daí porque a ajuda médica, com medicamentos, a ajuda da psicoterapia, ajuda no caso da religião de uma forma em geral, no nosso caso, a doutrina espírita com os recursos terapêuticos de que se dispõe. E aí, estudos bastante cuidadosos demonstraram que alguns desses transtornos são geradores de violência intermitente, pode decorrer, inclusive, de desajuste do seu sistema nervoso central. Se isto ocorre, aí vem aquela tese espírita de que quando nós reencarnamos, imprimimos no novo corpo
as características de que temos necessidade no nosso processo de evolução. E aí vamos ter as marcações genéticas para nós apresentarmos o transtorno, as dificuldades, em qualquer fase da vida, né? Por termos o equipamento biológico, principalmente a área cerebral, com as deficiências necessárias para a manifestação daquela problemática. E hoje, cada vez mais, se estuda o cérebro detectando áreas específicas para as emoções, onde, às vezes, essas áreas, quando retiradas em processos cirúrgicos ou danificadas por processos enfermizos, a pessoa muda completamente de um comportamento para o outro. Neste capítulo, pode-se destacar nos jovens, por exemplo, em especial, as perturbações, né, profundas que geram alterações distímicas do sistema nervoso central, podendo ser considerado, inclusive, às vezes, como uma hiperatividade, manifestando-se também com déficit de atenção, necessitando, mais uma vez, quando devidamente diagnosticado, né, das medicações necessárias para o devido controle dessas neurocomunicações ou da produção de determinados neurotransmissores para que a pessoa tenha uma vida relativamente normal e devidamente funcional. E cada vez mais que a pessoa se desajusta, pode culminar num transtorno psicótico, onde vão haver delírios e que pode levá-lo a ações criminosas, às vezes hediondas, sem dar-se conta do desequilíbrio em que se encontra. E aí a gente vê que estamos a um passo, né, de a pessoa desenvolver uma esquizofrenia. Então, esse tipo de delírio é quase sempre de natureza persecutória, onde a pessoa tem aquela mania de perseguição, de que as pessoas o perseguem, as pessoas o querem destruir, as pessoas não querem o seu bem, gerando verdadeiras crises paranoicas, né, quando se sente apertado, acossado por pessoas ou grupos que se organizam na sua forma de encarar para destruí-lo, para prejudicá-lo, por não o amarem, por não querer o seu sucesso, em razão de estar programado, né? Ele se acha, normalmente assim, são pessoas que têm uma mania, poderíamos assim dizer, de grandeza, porque elas se acham programadas, né, para realizar grandes feitos, grandes ações humanitárias e salvadoras da sociedade. E é nesse quadro de agressividade onde o crime quase sempre vai acontecer de alguma forma. E estando instalada essa sociopatia, a única providência deverá ser de emergência, né? Que é aquela recomendada pela psiquiatria em tais casos. Em outras palavras, reforço, precisa buscar ajuda psiquiátrica para estabelecer um trabalho de contenção. E na área da terapia libertadora para a violência, a Joana, como sempre, destaca a importância da psicoterapia bem conduzida e tendo-se em vista o largo processo de instalação do distúrbio, né, do distúrbio sociopata da personalidade, o tratamento exige mas um longo período de libertação das raízes perturbadoras que normalmente se encontram em existências passadas e que de alguma forma foram reforçadas, né, por situações da vida atual. Porque tais pessoas incursas, digamos assim, nessas experiências, elas renascem em meios necessários conforme as suas afinidades, conforme as suas simpatias, e normalmente junto àqueles, né,
com os quais conviveu e que tem desavenças. E aí é que foi surgindo justamente essa insensibilidade e todo esse cortejo de desarmonia interior que vai se manifestar na atualidade, né? Nesse cortejo também de desequilíbrios do comportamento, por um comportamento desajustado que já se traz de ontem. Então, reforçando, a psicoterapia é de grande importância. Ainda poderíamos ver, com base no que ela nos propõe, o contributo da afetividade, né, da rede de apoio que o indivíduo tenha, principalmente a família, né, onde, ao invés de manifestar rejeição, ódio, rancor, desejo de retaliação, demonstrar a afetividade com energia, com equilíbrio, a fim de que o indivíduo possa reencontrar a sua autoconfiança e desenvolver a sua autoestima, que a essa altura do campeonato está totalmente destroçada, totalmente desorganizada. Veja, se não é fácil para quem sofre do transtorno, também não é fácil para quem convive com a pessoa transtornada. Não é fácil. Então, concomitantemente, em persistindo a conduta que se manifesta sempre estável e agressiva, o tratamento psiquiátrico, como já dissemos, se faz necessário através de medicações específicas para o devido controle e da reorganização do seu sistema nervoso central e, assim, o reestabelecimento das neurocomunicações que se manifestam de uma forma deficiente e cuja mudança orgânica resultarão em benefícios cada vez mais intensos na área psicossocial a seu favor. Então, vive-se um clima, inclusive, nessa situação, o paciente, de intercâmbio, não só com as pessoas encarnadas, mas também com os desencarnados, e principalmente, às vezes, com aqueles com os quais guarda desafetos, provenientes de existências anteriores ou até mesmo dessa existência atual. Então, esses adversários do enfermo, da pessoa que vive dentro desse transtorno, vão encontrar um excelente campo de manifestação e de fixação dos seus sentimentos de ódio, de vingança, e assim vai dando lugar, cada vez mais, aos complexos mecanismos das obsessões, classificadas como muito graves e que exigem valiosos contributos da bioenergia, que nós chamamos de passe, né? Da doutrinação ou da orientação dos espíritos obsessores, dos desencarnados, né? Porque se hoje ele é algoz, significa que no passado eles foram vítimas, tá? Então, diante dessa realidade, cabe a gente cuidar, na verdade, de todos. Veja que Jesus, quando libertava alguém que estava imerso nesses transtornos obsessivos graves, ele mandava o espírito, os espíritos se afastarem. É lógico que não fica claro no Evangelho, mas pelos estudos espíritas, a gente deduz que pela equipe espiritual que seguia o seu comando, esses verdugos espirituais eram encaminhados para o devido tratamento também no mundo espiritual, porque eles também são desditosos em si mesmos, são também filhos de Deus. Ela ainda vai recomendar, como sempre, nas outras abordagens que aqui já fizemos, a importância das leituras construtivas, das leituras saudáveis, e a gente encontra esses recursos, no nosso caso, nas obras espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, nos livros de mensagens, de uma forma em geral, que é um convite para a renovação do nosso conteúdo mental e que aquilo ali pode sensibilizar o enfermo, a pessoa dentro do transtorno, apresentando-lhe novos padrões de conduta, novos valores, né? E assim as expressões de solidariedade, de compaixão, de amor, de caridade que existem no mundo, proporcionando-lhe
oportunidade até mesmo de autorrealização e plenitude. Então, além da psicoterapia, além do recurso da bioenergia, do passe, das leituras saudáveis, ela recomenda a utilização da prece, da oração, porque é uma forma do indivíduo entrar em conexão com as fontes geradoras da vida. E se ele já tem aquela tomada de consciência do problema e da necessidade de mudança, ele faz um esforço para isso e vai, consequentemente, ampliando a sua capacidade de sintonia, de afinidade com seu anjo da guarda, com os espíritos benfeitores, e vai criando o hábito, né, dos bons pensamentos, o hábito da oração, a importância também aqui do culto evangélico no lar, porque criado o hábito, ele vai atrair a presença de outros tipos de espíritos que não aqueles que lhe obsidiam e que vão passar a libertá-lo, né, das vinculações mórbidas da obsessão, inspirando a novos pensamentos, a novas escolhas, a novos cometimentos, onde vai encontrar prazer, alegria, constatando que o seu não é um problema isolado e insolúvel, mas faz parte das lutas e dos desafios existenciais nas quais se encontra toda a humanidade. Então, é importante a gente ver aqui a grandeza do Espiritismo para poder auxiliar tanto a pessoa dentro do transtorno, como aqueles que, porventura, lhe perseguem e buscam a sua infelicidade num esforço descomunal de vingança. Portanto, a educação moral do indivíduo, né, pelo seu exemplo, pela sua retidão, está mais eficiente, né, dentro da psicoterapia preventiva. E, naturalmente, curativa, consequentemente, com base no que Joana informa, para todos os distúrbios da sociedade em si mesma, ou daqueles que a constituem como células individuais que vão compor esse tecido social. A questão é, vamos pensar dessa forma com ela, que deflagrados, né, os processos violentos e destrutivos, ainda assim é possível trabalhar-se o enfermo espiritual com os excelentes recursos psicoterapêuticos da atualidade, acrescidos, é lógico, com os salutares contributos, né, da doutrina espírita, conforme os recursos que ela nos oferece e que aqui nós citamos. Então, vejamos bem, a agressividade, ela está presente em todos nós. E ela pode manifestar-se de uma forma mais violenta, mais intensa, e nós desembocarmos em atitudes violentas como sendo um padrão normal de comportamento. Em assim agindo, a pessoa necessita urgentemente de terapia, seja terapia médica, seja terapia psicológica, seja terapia espiritual. E o ideal é esse conjunto para auxiliar a pessoa a sair do quadro em que se encontra. E quando manifesta-se de uma forma totalmente desordenada, às vezes, inclusive, né, e às vezes os familiares relutam contra isso, há a necessidade, às vezes, de um internamento para um tratamento intensivo para o devido reequilíbrio. Porque, normalmente, a pessoa incursa nesse tipo de transtorno, não aceita que tem um problema, o problema está nos outros e assim por diante. Então, vamos refletir sobre o assunto para a gente poder entender melhor como essa violência se manifesta em nossas vidas e nós, por nossa vez, continuarmos adotando a atitude preventiva, né, o comportamento preventivo que a doutrina nos recomenda. E aí, de hoje a 8, vamos ingressar no novo capítulo, que é o capítulo 11, sobre a neurastenia. Muita paz, boa noite para todos.